nós fizemos novas indicações, na verdade essas indicações já tinham sido feitas no ano passado, fruto das visitas que fiz e que continuarei fazendo às escolas estaduais do Espírito Santo. Então são indicações no sentido de melhorias e reformas às escolas, mas eu quero frisar aqui uma situação, esse último final de semana chocou o país o caso do incêndio que vitimou 10 adolescentes no estado do Rio de Janeiro. E que não foi um acidente, é uma tragédia anunciada, assim como foi em Brumadinho, assim como a enchente no Rio de Janeiro. Todos nós sabemos que boa parte desse país só não é acometido por mais desgraças pela graça de Deus, porque a irresponsabilidade é gigantesca. Então, depois dessas visitas feitas aqui nas escolas do estado, nós temos aproximadamente 490 escolas estaduais. Nós descobrimos então que grande parte das escolas do estado, e provavelmente nas prefeituras, nas escolas municipais, não deve ser diferente, porque se no estado é assim, imagine se não é também nos municípios, que 95% das escolas estaduais não tem autorização de funcionamento. Isso é um absurdo tamanho. As escolas, elas não têm alvará sanitário, elas não têm a carta de habite e alvará de funcionamento e nem a autorização do Corpo de Bombeiro. Agora, nós temos várias escolas estaduais que têm 1.600, 1.700, 1.800, até 2.000 alunos. Algumas dessas escolas funcionam em 2 ou 3 pisos. Eu me lembro bem da Filomena Quitiba, por exemplo, uma escola que nem dá para reformar, já deveria ter se construído uma nova há muito tempo. A escada do primeiro para o segundo piso, se acontece qualquer coisa no segundo, vai morrer a metade, porque é impossível descer por ali. Assim como várias outras. Nós denunciamos, fizemos uma representação no Ministério Público do Estado do Espírito Santo sobre essa situação calamitosa das escolas estaduais em 28 de setembro de 2017. Então assim, até hoje não aconteceu nenhum grave acidente relacionado a essa situação, mas pode acontecer. É importante frisar que o que está acontecendo aqui é o que acontece no nosso país. Instalações provisórias, puxadinhos realizados em repartições públicas que colocam em risco os nossos funcionários e colocam em risco o cidadão. E aqui crianças de 6 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, menores indefesos que não conseguem ali ainda ter o discernimento de saber qual a rota de fuga, para onde eu devo ir, qual a situação que eu devo tomar em um risco de incêndio. E as autoridades, nós precisamos cobrar. E esse é o nosso papel, cobrar para que esse tipo de acontecimento de incêndio não ocorra mais no nosso país e principalmente aqui no estado do Espírito Santo. Infelizmente, deputado Majewski, alguns clubes, todos com raras exceções, olha só o presente. Olha, compra jogador caro, investe uma fábula em alguns jogadores para fazer propaganda do time, para ganhar título, e às vezes nem ganhar título, mas esquece do princípio, esquece da formação do menino que está lá, infelizmente, subjugado às condições difíceis de sobrevivência e em lugar inóspito e muitas vezes até insalubre. Eu estou fazendo um ofício, já fiz um ofício ao Ministério Público para fiscalizar todas as entidades de esporte no sentido de ver as condições que esses meninos se encontram no Espírito Santo, já que nós não podemos fazer outro tipo de investigação fora do Estado. Mas não é possível continuar essa matança. Não é possível que... Será que o Corpo de Bombeiro não teria dado no Rio de Janeiro uma rota de fuga para esses meninos? Olha, gente, isso é muito grave. Nós temos certeza que a corporação é muito séria.
uma das corporações que maior credibilidade nesse país é o Corpo de Bombeiro. Não só do Espírito Santo, mas do Brasil inteiro. Com certeza, o clube não obedeceu às normas que deveria obedecer. Logo no dia que aconteceu, pela manhã, chegou até a mim uma informação de que um jogador do Flamengo, morador do bairro Central Carapina, ele estava entre as vítimas, mas estava em estado grave. Como que pode um clube como o Flamengo, deputado Chambinho, cometer uma irresponsabilidade como essa? Um dos clubes, ou talvez o clube mais poderoso desse país, trabalhando com adolescentes que poderiam ser, que tiveram seus sonhos interrompidos, que seria o futuro desse clube. Como que pode a Prefeitura do Rio jogar a culpa no clube? Ao mesmo tempo o clube tentar transferir que não foi isso que a Prefeitura tinha dito, e na verdade nenhuma das famílias vão receber seus entes queridos de volta. Quero manifestar aqui a minha solidariedade às famílias das vítimas dos meninos que faleceram e daqueles que estão hospitalizados em função do incêndio num container do time Flamengo, que atingiu duramente todas essas famílias e que retirou a vida de diversos jovens. Eu quero aqui recuperar um pouco a história dessa questão dos containers. Lamentável e, infelizmente, quem exportou a ideia de colocar gente, pessoas, seres humanos dentro de containers foi o Estado do Espírito Santo. No caso do Flamengo, a responsabilidade é do presidente e é da diretoria. Assim como no caso da Vale, que na semana passada eu já havia me manifestado sobre os dois crimes, tanto o crime de Mariana como o de Brumadinho, que ceifou vidas humanas, a falta de prevenção, colocando lucro acima da vida, é que provoca isso que algumas pessoas querem chamar de tragédia, mas não é tragédia, é crime. E a grande mídia tratou como se tivesse que dar força ao Flamengo por uma morte anunciada, crime anunciado, 30 multas e um embargo. Qual a diferença do assassinato dos 10 jovens no centro de treinamento do Flamengo com a barragem de Brumadinho? Qual a diferença do assassinato desses 10 jovens com a barragem de Mariana? Respondo: nenhuma. A irresponsabilidade é a mesma. E diferente dessas duas barragens, que tinham um laudo apontando que ela estava em perfeita condição, o do Flamengo não. Estava apontando lá que eles deveriam fazer algumas mudanças. E o mais impressionante, como são tratados aqueles jovens. Pobres, inclusive a maioria deles sequer tem a condição de ter um ar-condicionado. Um menino daquele chegou a dizer: eu gosto de dormir lá, deputado Irini, porque lá tem ar-condicionado e lá em casa não tem. Dormindo num container, aonde no Espírito Santo foi colocado presos. E tinha um ar-condicionado. E a única fala que o presidente do Flamengo disse era: puxa vida, eles poderiam dar certo e estar estrelando talvez no futuro, sendo contratado por grandes clubes, inclusive começando pelo Flamengo. Não é disso que nós estamos falando. O presidente do Flamengo e os responsáveis abaixo dele assinaram o atestado de óbito daquelas crianças. E eu não vi em nenhum momento alguém dizer: prenda eles,
Força, Flamengo. Pelo amor de Deus, não se fala de agremiação agora. Nós estamos falando dos meninos ali que interromperam a sua vida por desleixo, irresponsabilidade e assassinato. Eu queria inicialmente corroborar palavras de oradores que já passaram por aqui, falando exatamente sobre essas catástrofes anunciadas que aconteceram na represa de Mariana, Brumadinho, e agora também com esses jovens que perderam a sua vida, perderam os seus sonhos, e essas famílias estão enlutadas. Temos que ter responsabilidade com essas licenças, responsabilidade, fiscalização. Isso é poder do Estado. O Estado também é cúmplice dessas situações que nós estamos passando. Precisamos ter comprometimento com a coisa pública e também zelar pelas pessoas, zelar pela população que pode ser atingidas por essas situações. Em relação aos recentes fatos ocorridos, que a gente não pode falar que é acidente, porque infelizmente nada tem a ver com acidente. Quando a gente tem uma reincidência, como ocorreu agora em Brumadinho, a gente não pode falar que foi um acidente. As notícias, no primeiro momento, as pessoas elas se comovem, se juntam no pesar que o país, que tomou conta do país, deputado Hércules. Mas posteriormente, a gente passa a analisar, e é o que está sendo feito até hoje, as responsabilidades. Assim como foi no crime que também foi cometido ali no CT do Flamengo, Brumadinho foi uma tragédia anunciada e não tem nada de acidente. E a gente queria, eu vim aqui me juntar aos demais deputados que já pronunciaram nessa casa, e nós temos relação direta com a empresa que infelizmente vem ao longo dos anos não só cometendo esses crimes ambientais graves, crimes contra a vida, mas em Vitória especificamente, aqui na Grande Vitória, nós temos uma ação deliberada de poluição que compromete a vida dos capixabas. Como o deputado Magés colocou bem aqui, não vou me aprofundar em relação à área da saúde, mas é nítido e evidente que o pó preto, ele traz consequências sérias às nossas vidas. Nós respiramos, eu já ouvi de alguns médicos, que nós respirarmos esse ar com o pó preto por tanto tempo, é como se a gente estivesse fumando. É como se a gente estivesse fumando um cigarro e nosso pulmão vai tendo seus malefícios ao longo dos anos. As nossas crianças, eu tenho uma filha recente, deputado Hudson, 9 meses, eu fiz uma viagem com ela e quando voltei, nitidamente a gente percebe a mudança nos sintomas em relação ao ar da cidade da Grande Vitória. São bombeiros militares do Estado do Espírito Santo que se deslocaram para auxiliar os nossos irmãos mineiros e lá permaneceram por 15 dias ininterruptamente. Então saíram de suas casas, saíram de suas residências sem receber nada além do seu vencimento ordinário, do seu vencimento habitual, e que efetivamente realizaram um trabalho brilhante de auxílio e de socorro à sociedade mineira, deputado Freitas, no momento em que nossos irmãos passavam por aquele momento. Então, são bravos oficiais e praças que estiveram presentes e a equipe do Espírito Santo se destacou. Não posso deixar de parabenizar também todos aqueles heróis que estiveram lá participando dessa operação. E foram eles: Capitão Amorim, Capitão Marinho,
Sargento Lenk, Cabo Tibúrcio, Cabo Meneghite, Cabo Breno, Soldado Roveta, Soldado Vicentini e os cães que estiveram lá, cães Beck, Atos e Vida, para reconhecermos o ato de heroísmo de cada bombeiro militar que estiveram presentes nesse crime ambiental que aconteceu na cidade de Brumadinho. Cada um desses homens que lá estiveram, eles deixaram o seu estado e a sua família para atender com primazia a missão que lhes foi dada. Nós precisamos enaltecer os nossos heróis. A gente que vê a angústia pelo qual nossos heróis estão passando, uma carga horária muito pesada, um salário muito baixo, o menor salário da nação. Os nossos heróis do fogo estão correndo toda sorte de intempéries, mas nem por isso não deixam de esmorecer, mesmo sabendo que são pessimamente remunerados. No Brasil, a profissão de professor talvez seja aquela que seja a profissão mais sofrida, porque a qualificação é ruim, porque os salários são ruins, porque há um desrespeito generalizado pela profissão. Prova disso são as estatísticas que mostram que menos de 5% dos alunos que frequentam hoje o ensino médio têm intenção de ser professor. E há muito tempo que começou no Brasil um movimento chamado Escola Sem Partido. E a partir disso, outros movimentos foram criados e projetos de escola sem partido, escola sem não sei o quê, que acabam e que está gradativamente transformando os professores em vilões. Como se os professores fossem uma grande ameaça nas escolas para as criancinhas e os jovens indefesos. Como se os professores passassem o tempo inteiro nas escolas doutrinando os alunos para ser marxista, doutrinando para ser gay, doutrinando para não sei mais o quê. E assim, eu faço essa reflexão de uma forma muito ponderada e tranquila. Agora, eu como professor, eu me sinto, e assim como milhares de professores, se sentem ultrajados quando ouvem isso. Ah, não, porque houve o depoimento de um aluno, houve o depoimento, filmar a professora X. Ora, então, se a gente for tomar fatos pontuais como uma coisa generalizada, e para isso eu preciso criar uma lei para proibir os professores de fazer isso, aquilo e não sei mais o quê, então, nas outras profissões também. Você tem médicos que são ginecologistas, por exemplo, que abusam das pacientes. Mas isso significa que os médicos ginecologistas fazem isso? São fatos pontuais. Então, teríamos que criar uma lei para que os ginecologistas não tocassem nas mulheres. A gente tem, aqui nós temos vários policiais, tem casos de policiais envolvidos com crime. Você jamais pode dizer que são os policiais, são fatos pontuais. Então, da mesma forma, uma pessoa acreditar que um professor é capaz de doutrinar um aluno, e quem é professor, quem esteve anos dentro de uma sala de aula, quem estudou efetivamente a educação sabe disso, se um professor tivesse capacidade de doutrinar um aluno, ele ia doutrinar o menino para ficar quieto na sala de aula. Ele ia doutrinar o aluno para chegar no horário certo. Ele ia doutrinar o aluno para ter respeito pelos professores. Ele ia doutrinar o aluno para fazer o dever de casa. Ora, hoje nós vivemos numa sociedade tão complexa e por vezes tão maluca, que os professores não conseguem fazer com que os alunos estudem, e às vezes nem que fiquem sentados na sala de aula. Quanto mais doutrinar um menino para ser marxista, para ser esquerdista, para ser não sei mais o quê. É claro que são as exceções. É claro que são as exceções.
Quando eu estou falando aqui sobre doutrinação, é óbvio que são as exceções. Mas quem já passou pela faculdade sabe do que eu estou falando aqui. Os militantes de PT, de PSOL, de PCdoB, dentro das universidades. Ou esses militantes que são formados pela juventude estão vindo da igreja. O que nós estamos discutindo, e eu deixei claro isso, em todos os momentos, é um pluralismo de ideia. Tanto é que eu sou crítico do Escola Sem Partido. Sou crítico. Eu acho que a gente tem que debater todos os temas. Nós temos que discutir todas as situações. E eu estou muito feliz com os apoios que nós estamos tendo aos projetos. De gente conservadora, é verdade, mas de gente séria. De gente que não quer pouca vergonha em escola. Respeito a todos os parlamentares e ao deputado Majeski, mas distorcer os fatos? Dizer que tem alguém querendo perseguir professor? Que conversa é essa? Que conversa é essa, deputado Majeski? Você está me conhecendo agora. Que alguém aqui quer perseguir professor? Como? Vamos trabalhar aqui com seriedade, com transparência nos fatos. E aí, quando a gente chega nesse momento de debate e discussão, nós temos que respeitar a todos, é verdade, mas aqui muito pelo contrário. Como eu disse, sou filho de professora, respeito a todos. É a segunda vez que eu sou presidente da Comissão de Educação dessa casa. Os grandes avanços que estiveram na categoria de professores de aumento de salários, quando foi rediscutido, por exemplo, a gratificação de diretores de escola, os grandes avanços que nós tivemos nesse estado para a categoria, foi no período que eu fui presidente da Comissão de Educação, fazia uma interlocução permanente com a categoria. Ou seja, se tem alguém aqui, fui criado por uma professora, se tem alguém aqui que valoriza o professor, pode ter certeza, esse alguém é o Vandinho. O que nós estamos discutindo é outra coisa, e não podemos aceitar o que a esquerda tenta fazer nesse país. Trouxemos a preocupação com a questão da segurança como um todo, mas especialmente das fronteiras do nosso estado. Não tenho um conhecimento muito claro da fronteira pela Bahia e por Minas Gerais, mas no Caparaó nós temos a situação bem sui generis, que nós somos divisa de 3 estados. Nós temos uma ponte, Capitão Assunção, que chama Ponte dos 3 Estados, que é no setor rural, que não tem nenhuma fiscalização. Quando as coisas apertam no Rio de Janeiro, os marginais, eles caem no Espírito Santo, o Coronel Quintino conhece bem isso, e nós lá sofremos muito, no município de Dores, Calçado, Divino de São Lourenço, Iguaçuí. Iguaçuí é uma cidade linda, quem vai lá quer morar em Iguaçuí, clima espetacular, a região turística, Pedra Menina, ali em Divino de São Lourenço, patrimônio em Dores do Rio Preto, Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, regiões maravilhosas, mas nós estamos correndo muito risco, e há alguns momentos que nós nos sentimos fragilizados, vulneráveis demais, com o domínio do tráfico de droga, do alto índice de criminalidade. A gente vive já há alguns anos o que eu chamo de próximo de uma calamidade na segurança pública do nosso estado, na zona rural. Observo que desde que a essa casa chegou, alguns parlamentares estão fazendo indicações de patrulhamento rural. E vou dar ênfase aqui para as indicações do deputado Adilson Espíndola. Inúmeras indicações no patrulhamento rural. Eu tomo a liberdade de ir além, de sugerir ao governo do estado, de sugerir ao secretário de Segurança que estabeleçam a partir de maio, no âmbito do estado, mas principalmente na região do Café Conilon e da Pimenta do Reino. Nós sabemos que há toda uma distinção, coronel delegado Danilo Baiense, para a colheita do café. A colheita do café, ela traz tantas pessoas para o estado do Espírito Santo, como, por exemplo, o nosso litoral. E para a ocasião do verão, a gente tem a Operação Verão. E tem uma mobilização toda forte da Secretaria de Segurança Pública, de um efetivo, de equipamentos em todo o litoral, por ocasião do verão. E a gente não observa esse mesmo movimento na Operação Colheita.
e a gente observa a cada ano aumentar os delitos e os problemas lá onde está a maior força geradora de emprego no nosso estado, que é o setor produtivo da agricultura. Eu tenho recebido alguns alertas e alguns pedidos até da Guarda Municipal do município de Vila Velha, deputado José Esmeraldo, devido ao sucateamento da estrutura física e dos equipamentos que eles usam. Nós temos ali os carros da Guarda Municipal sucateados. Quem passa na rodovia Darli Santos e no entroncamento ali com o bairro Novo Mestre, você olha para o lado direito, ali fica a Guarda Municipal, a sede da Guarda, o quartel-general, digamos assim, da Guarda Municipal. E no pátio se encontra ali várias viaturas sucateadas naquele pátio. E a reclamação continua, são coletes vencidos, falta de manutenção nas viaturas que estão sendo utilizadas. Outro dia eu estava andando, vindo para cá até na Assembleia, e parou uma viatura do meu lado, o pneu estava tão careca, deputado Euclério Sampaio, o pneu do carro estava tão careca que se tivesse uma blitz tinha que parar o carro ali porque não tinha condição de se locomover. Nós precisamos estruturar a instituição da Guarda Municipal. Aqui está vários deputados que foram eleitos aí, deputado Danilo Baense, deputado Coronel Alexandre Quintino, Capitão Assunção, Lorenzo Pasolini. E nós precisamos unificar as nossas polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ajudar a Guarda Municipal. O índice de criminalidade no município de Vila Velha, deputado Carlos João, está aumentando, está crescendo. Isso nos preocupa e alarma. Todo final de semana, mortes no município devido à criminalidade. E isso traz uma preocupação, deputado Euclério Sampaio. Nós que temos filhos e gostamos de estar nos bairros do município de Vila Velha, já estamos sendo parados na rua porque a insegurança está crescente no município de Vila Velha.